Estamos aqui hoje com mais um CUT Entrevista. Eu sou Thaisa Magalhães, secretária das Mulheres da CUT, professora da Secretaria de Educação, e estamos hoje com a Ieda Leal, diretora de combate ao racismo da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e militante do MNU, do Movimento Negro Unificado, há muitos anos. Essa semana a gente está passando por uma data que é muito importante para a sociedade, para a população negra e muito significativa para o movimento negro, que é o 13 de maio. A gente tem o costume na sociedade de lembrar a luta do movimento negro no dia 20 de novembro, mas o dia 13 de maio ainda é muito pouco conhecido o seu significado para a luta do movimento negro, para a população negra no Brasil. Ainda é comemorado como se fosse uma questão bondosa da princesa Isabel, em 1888, assinar a Lei Áurea. Ieda, bem-vinda. O que significa o dia 13 de maio para o movimento negro? Obrigada pelo convite. Eu estou aqui hoje nessa, eu chamo de missão mesmo, de continuar a luta, lembrando muito os ensinamentos de Zumbi Dandara. Para nós, do movimento negro, o 13 de maio, ele é um dia marcado para a gente denunciar, fazer várias denúncias contra o racismo. É o Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo. É um dia de luta. É um 13 de luta. Por quê? Porque nós entendemos que, em 1888, o processo que envolvia o país na busca pela libertação, pela liberdade das pessoas, era muito forte. E o que aconteceu foi, basicamente, um despejo, né, da população negra nas cidades, nos locais, né, a retirada desses trabalhadores que, durante mais de 400 anos, foram forjados a trabalho absolutamente sem ter o retorno do pagamento. Os primeiros trabalhadores do Brasil, sem direito a nada, não foram indenizados e foram substituídos por trabalhadores vindos de outros países com muitos direitos assegurados e os negros não. Passado esses 133 anos da abolição, a gente percebe que muito pouco aconteceu. Nós tivemos, em 1988, uma grande manifestação contra todo tipo de opressão e de injustiças aqui no país. Em 2021, a gente continua reivindicando muitos direitos e denunciando que o racismo ele é um problema que tem que ser resolvido e que está na estrutura do Estado. Portanto, para nós, hoje, 13 de maio, é um dia de resistir, de denunciar, um dia de chamar para a responsabilidade todos os moradores desse país e, em especial, 56% da população, que somos nós, os negros e negras que vivemos nesse país. O movimento sindical ele tem um papel de fazer essa intersecção dos debates, né, de trabalho, de gênero, de raça, mas ainda está muito longe de compreender, de fato, os sindicatos abraçarem e conseguirem fazer uma tradução do que é o debate para suas bases, né? Como que é esse desafio de trabalhar no movimento sindical uma pauta que é tão significativa para a população? Nós temos tido algumas vitórias, porque acaba as pessoas percebendo, depois de tanto trabalho, de muitos debates, a importância de nós termos a discussão sobre o combate ao racismo no mundo do trabalho. E as secretarias sendo organizadas para levar essa pauta, e essa pauta também sendo prioridade na pauta dos nossos sindicatos, no mundo sindical. Então, o primeiro passo é entendermos como o racismo se dá. Necessário ter formação e observar e discutir e formular proposta para a gente vencer o racismo.
Então, o movimento sindical ele é importante porque, como ele organiza a vida dos trabalhadores e trabalhadoras no país, ele precisa enxergar essa diversidade. Ele precisa saber que existem negros e negras que estão oprimidos pela questão racial, e não só social. Nós precisamos compreender isso. A compreensão nos leva a uma mudança de comportamento. Então, o mundo sindical hoje, os sindicatos, as centrais, nós precisamos que essa compreensão ela seja alargada. Então, a importância de trabalharmos para a organização dos trabalhadores e sabermos quem são esses trabalhadores e por que há este sofrimento e esta luta contra o racismo. E, Ieda, nós como profissionais da educação, a gente tem um incentivo, desde o governo Lula, de trabalhar essa formação geral da sociedade desde a escola, de o que significa você, de fato, viver num país extremamente racista, onde todas as relações são permeadas por essa violência, por essa opressão, mas ainda é muito pouco muito pouco disseminado, né, entre os profissionais de educação no geral, e muitas vezes nas escolas fica de responsabilidade daquela professora negra ou daquele professor negro de fazer todo o trabalho que seria, na verdade, de todos os profissionais da escola. Como é que a gente enfrenta esse desafio de ganhar os profissionais da educação que precisam serem agentes ativos da disseminação da ideia do combate ao racismo para a sociedade? É, de fato, um desafio muito grande. Nós tínhamos, no governo Lula e Dilma, nós tivemos muitas vitórias no campo da educação, na produção de materiais e na formação para todos os trabalhadores em educação do país. Nós tivemos, depois, uma parada geral, e agora a retirada dos direitos conquistados de políticas públicas dentro do próprio MEC. Não existe uma política de combate ao racismo sistemática e respeitando a legislação. Existe um desmonte. Isso é muito ruim. Existe, sim, um trabalho de profissionais que entendem e já entenderam como funciona o racismo no país. A educação tem tido a possibilidade de reinventar os caminhos sem o apoio do Estado da forma como era feito. Isso é verdadeiro. Mas nós temos profissionais com muita competência, e isso é um ganho. E temos muitos profissionais militantes do movimento negro que fazem essa discussão dentro da escola. Não é o suficiente, porque para vencer o racismo, para combater o racismo, é necessário que tenha uma política sistemática, organizada, harmoniosa, com toda a população brasileira, respeitando todas as limitações dos locais, mas que possa fazer um trabalho de implementação da LDB no que se refere ao artigo 26, que foi modificado pela Lei 10.639, que é uma lei que aponta caminhos e dá segurança legal para que o professor, dentro da sala de aula, todos os trabalhadores em educação possam ter um rumo absolutamente seguro para continuar o debate contra o racismo dentro da escola. Nós não temos isso hoje. Por isso, as nossas outras possibilidades de contar com os sindicatos, de contar com as centrais, de contar com as confederações para fazer o debate, para que a gente possa ter mais professores, mais trabalhadores administrativos, para que a gente possa ter as universidades, todos os espaços educativos nesse país, do nosso lado, num grande feito que é o combate ao racismo. Se nós não combatermos o racismo, se a gente não souber o que o racismo, o estrago que ele faz com a população, desde a sua infância até o ensino superior, nós não teremos a capacidade de lutar contra esse monstro enorme que é o racismo, que está
estruturando a nossa sociedade. Então, saber o que é o racismo e contar com a participação das centrais, da confederação, que os sindicatos possam estabelecer uma relação para aprender, porque o racismo, eu estou falando da educação, mas ele está em todos os espaços. Então, a gente precisa ter todos os trabalhadores envolvidos também na busca por igualdade, na busca pela responsabilidade com o outro, na valorização da vida contra o racismo. Nós temos uma carta que se chama Carta pela Igualdade Racial, que nós estamos entregando para todos os órgãos responsáveis pela luta em defesa da vida, a OAB, o Ministério Público, os conselhos de saúde, os conselhos da educação, os conselhos da promoção da igualdade racial, câmaras legislativas, todos os espaços cobrando que eles possam nos ajudar a implementar, não era na cobrança da efetivação da LDB, no que se refere também à luta contra o racismo no país. Então, nós temos essa carta, 31 de março, nós soltamos a carta para o Brasil todo, e vamos agora estar entregando também nos sindicatos, nas centrais e nas confederações, dizendo: nós precisamos da ajuda de vocês, nós precisamos do envolvimento político para derrotar o racismo neste país. Ieda, a gente passou aí nos últimos 20 anos por diversas revoluções no movimento feminista e ganhou força o movimento feminista negro. Houve no Brasil já e no mundo uma dificuldade gigante, né? E a Angela Davis ela fala sobre isso, sobre como é que os movimentos de esquerda e o próprio movimento feminista negligenciou ao longo dos últimos 100 anos a luta do combate ao racismo e a luta das mulheres negras. As mulheres negras hoje no Brasil continuam sendo uma parcela grande do trabalho informal, das que recebem menores salários, das que estão em situação de trabalho precário, sem direitos trabalhistas. A gente enfrentou aí na Constituição de 88 a negligência, por exemplo, dos direitos das trabalhadoras domésticas. Qual que é o papel do movimento sindical na interferência, um papel ativo na emancipação e mudança na vida das mulheres negras no Brasil, que continuam acumulando o trabalho doméstico em casa, acumulando o trabalho não remunerado, e ainda são a maior parcela do trabalho mais precarizado no Brasil? Primeiro, nós precisamos que o nosso país seja dirigido por alguém que respeite os trabalhadores e as trabalhadoras desse país. Nós temos que fazer esse combinado com toda a população brasileira de defender o país. Nós precisamos continuar discutindo a violência contra as mulheres. As mulheres negras neste país já apontou alguns caminhos. Quando nós marchamos em 2015, quando nós nos reunimos em Goiânia em 2018, com Angela Davis, com Conceição Evaristo, com Sueli Carneiro, com várias autoridades do país, que nós dissemos: para que nós possamos viver bem neste país, é necessário que haja mudanças. Nós não podemos acumular 3, 4 atividades durante a semana para sobrevivermos. Isso é muito ruim e dói demais na gente. Então, nós precisamos que o movimento sindical, ele não tem só que apoiar, mas precisa compreender, participar e incentivar a luta das mulheres dentro das organizações e o olhar para corrigir as possibilidades, corrigir as impossibilidades que foram feitas durante muito tempo, da não entrada dessas mulheres no mundo do trabalho de forma correta. Né? A carteira de trabalho é um dos nossos grandes marcos do respeito, mas a questão da valorização profissional, a questão de caminharmos para uma redução de jornada de trabalho, e não de uma ampliação de jornada de trabalho. As mulheres negras, elas têm muito a contribuir no projeto dos sindicatos,
e nós precisamos, então, facilitar a entrada dessas mulheres no mundo sindical, a permanência e que elas possam, de fato, fazer toda a diferença na contribuição, na luta contra todo tipo de discriminação. Nós precisamos continuar cobrando do poder público as instituições que defendam as mulheres, o funcionamento adequado. Nós temos que continuar cobrando todas as questões que envolvem a saúde da população negra, a questão da aquisição dos bens de moradia, de ter a educação, de podermos contar com todas as possibilidades de mais entidades defender a nossa pauta, porque racismo é crime. E no dia 13 de maio é o Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo. É o 13 de luta. É chamarmos todas as nossas entidades para juntos termos o nosso país de volta. Mas para a gente possa ter esse país de volta, a gente precisa compreender essa formação diversa e muito rica da nossa população. Então, viver no país, no Brasil, significa lutar pelos nossos direitos. Direitos de todos, todas e todos. É isso. Queria agradecer a Ieda Leal pelas palavras tocantes, por esse importante recado, por tirar um tempinho na agenda que é super concorrida. Afinal de contas, combater o racismo no Brasil é trabalho para todo o tempo, de ter tirado esse tempinho para conversar com a gente. Obrigada, Ieda, e ficamos por aqui. Lembrando que o dia 3 de maio é o dia de combater o racismo como todos os outros dias, mas é o dia de lembrar que a abolição da escravidão não aboliu o racismo e não tornou a vida da população negra mais fácil, e é tarefa do movimento sindical entender o que significa a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho e dentro dos direitos trabalhistas. Obrigada, semana que vem tem mais um CUT Entrevista, encerro por aqui.